Agora sim, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia aí, a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 4. Nós iremos ler o versículo 35. Quando você encontrar, dá um glória a Deus aí bem alto, em nome de Jesus. Primeiro culto de domingo à noite nesse prédio aqui. Saiba de uma coisa, você que está aqui hoje, irão contar sobre o seu nome. Ele esteve no primeiro culto daquela igreja. E hoje, se você não chegar aqui 2 horas antes, você não encontra cadeiras para você sentar. Amém? E sabe quem serão essas pessoas? Já que eu conto. Você encontrou aí? João 4,35 diz assim na versão NVI que eu vou ler. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Uau! Jesus está dizendo aos seus discípulos, e ele vai dizer: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, eles estão prontos para a colheita. Amém? Vamos ver o que Deus quer falar conosco? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Meu Deus, obrigado pelas pessoas que vieram pela manhã e estão aqui também à noite, Pai. Meu Deus, porque não vieram para ouvir o homem. Pai, o homem não tem nada a falar, o homem não tem nada a ensinar. Oh, meu Deus, mas tem um aqui entre nós que pode fazer maravilhas no nosso meio. Tem um aqui no nosso meio ao qual nós viemos ouvir, que pode, meu Deus, resolver todos os nossos problemas. Então, meu Deus, não permita que o homem venha falar nada, mas que seja usado apenas como instrumento em tuas mãos. Fala, meu Deus, com o teu povo. Fala conosco, que nós precisamos, queremos, ó Pai, aguardamos ansiosamente do Senhor falar aos nossos corações. E Espírito Santo, toma o teu lugar de honra no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler para que você tenha um pouco de noção do que nós estamos falando. Diz assim no Evangelho de João 4:1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? O que eu gosto desse texto é que Jesus, ele tinha uma obra. Jesus, ele tinha um destino. Os discípulos não sabiam qual era o destino de Jesus, mas Jesus sabia exatamente para onde ele estava indo. E então,
quando eles chegam nessa cidade de Sicar, ele pede para os seus discípulos irem comprar comida. Então, quando os discípulos saem para comprar comida, Jesus chega ao poço. A Bíblia, ela é clara em enfatizar que Jesus chega por volta do meio-dia. Quando ele chega no poço, ele vai encontrar uma mulher samaritana tirando água. Era incomum mulher tirando água ao meio-dia. Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que vocês vão ficar chocadas. Tem alguma mulher aqui que lava roupa em casa? Deve ter uma ou duas, né? No máximo. Tem mulher aqui que lava roupa em casa? Pastora é ligeira, né? Sabe o que ela falou aqui, que vocês não escutaram? Eu não lavo, quem lava é a máquina. Tem uma mulher aqui que faz comida? Tem? Legal. Lava a louça também, depois que a comida está pronta? Porque eu sei que a maioria de serviço quem faz são os homens. Mas lá, não é assim não? Mas lá no tempo de Jesus, as mulheres lavavam roupa. Não tinha máquina, tá, pastor? Antes que a senhora fale. As mulheres faziam a comida e lavavam louça. Porém, é ruim lavar roupa hoje? Dá trabalho? Não vou dizer que é ruim, dá trabalho, não dá? Fazer comida dá trabalho, lavar louça dá trabalho. Só que antigamente, não existia uma coisa mágica chamada torneira. Porque é uma coisa mágica. Ela está lá um objeto parado na parede, você roda aquele objeto e milagrosamente sai o quê? No tempo de Jesus não era assim. A função, algumas coisas o tempo passa, mas algumas coisas não mudam. A função de fazer comida, lavar roupa, lavar louça, era das mulheres naquele tempo. Só que elas não tinham água encanada. Ou seja, você é uma privilegiada de ter nascido nos tempos de hoje. Pede por segurança me esperar na porta na hora de eu ir embora. As mulheres, elas tinham que ir tirar água no poço. E qual a hora que as mulheres iam tirar água do poço? Pela manhã. Manhãzinha. Por que elas iam de manhãzinha? O sol fraco. Mulher sempre foi uma peça preciosa, que o homem sempre cuidou muito bem da sua mulher. Então ele falava o quê? Mulher, vai lá buscar água, mas vai de manhãzinha, não queimar a sua pele, para que você não fique, que os raios ultravioletas não envelheçam a sua pele. Não tinha Avon, nem Mary Kay naquela época, né? Não tinha aí os... Hoje em dia, tem uma... Eu não vou nem falar, porque vai que tem uma irmã aqui e fique brava comigo. Eu ia falar que tem gente que não consegue mais chorar, que está sempre sorrindo, né? Estica tanto, mas não falei, eu ia falar. De manhãzinha. Qual outro horário que ela ia? De tardezinha. Por quê? Porque o sol já tinha ido embora. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que aquela mulher foi ao meio-dia, no horário mais forte. Alguém tem ideia por que ela foi nesse horário? Todas as mulheres iam de manhã e todas as mulheres iam à tarde. Ela vai ao meio-dia para não encontrar com nenhuma mulher. Por quê? Porque ela tem um passado. Diga comigo, eu tenho um passado. Legal. E essa mulher, ela todos os dias, ela vai num horário que ninguém vai ao poço, porque ela não quer ser o quê? Incomodada, confrontada, questionada. Então ela paga o preço de ir no horário que o sol está mais quente, porque ela não quer ser incomodada. E você percebeu que a mulher está lá tirando a água do poço. Jesus chega e faz um pedido para ela. Qual é o pedido? Me dá um pouco de água para beber.
A mulher ela vai ser agressiva. Eu achei um pouco agressiva. Vamos ler aqui para que vocês me deem a sua opinião. Ó, o 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus estava lá no poço. Ela chegou ao meio-dia. Para o quê? Tirar a água. E Jesus vai dizer o seguinte, ó. A mulher chega cansada. Quando ela chega, Jesus vai dizer o seguinte: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede em mim uma samaritana água para beber? O complemento do versículo diz assim: ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aqui eu vou contar uma fofoca. Vigia, gente. Vocês iam falar: não, pastor, não conta não. Mas não sou eu que conto essa fofoca. Quem contou aqui é a Bíblia. Está escrito aqui, ó: os judeus não se dão bem com... Isso vocês aprenderam rapidinho, né? O que acontece? Existe uma briga aqui. E a briga é: os judeus não se dão bem com o samaritano porque existe um conflito. Os judeus consideravam o samaritano um povo mestiço, porque o judeu, ele não permite que ninguém case com uma pessoa que não seja judia. Ou seja, um judeu casa com uma judia casa com um judeu. Se você casar com uma outra pessoa, com um brasileiro, aquele judeu, o filho deste relacionamento, para o judeu, não é um judeu. O que ele é? Mestiço. Então os samaritanos, eles permitiam que os casais poderiam casar com alguém que não era judeu. Então os judeus não gostavam deles, não consideravam eles uma raça pura, porque eles casavam com outras pessoas. Existiam diferenças na religião. Os samaritanos, eles foram contra a construção do templo. Eles preferiam dar uma volta, os judeus davam uma volta enorme para não passar por Samaria. E no tempo de Jesus era um xingamento ser chamado de samaritano. Alguém lembra aqui da parábola do bom samaritano? Vai contar isso lá em Israel, que você vai ver o problema que você vai arrumar. Essa mulher, ela vai ser um pouco rude com Jesus. Vai perguntar assim: como você, sendo um judeu, vem falar comigo que sou mulher? Sabe o que eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos? Pessoas feridas. O primeiro mecanismo de defesa de uma pessoa ferida, sabe o que é? Ferir o próximo. Ela chega e Jesus não agride ela. Jesus não confronta ela. Jesus não olha ela pelo pior lado dela. Porque Jesus, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele tem uma ótica tão bonita por mim e por você, que ele nunca enxerga você pelo seu pior lado. Por exemplo, quando você encontrou Jesus, você era bem diferente do que você é hoje, sim ou não? Eu vou falar de mim para não ficar acusando ninguém. Eu era meio perturbado quando encontrei Jesus. Só que quando Jesus olhou para o Johnny perturbado, ele não enxergou o Johnny perturbado. Ele enxergou o Johnny pastor, que um dia ainda vai acontecer isso, vai pregar para multidões, vai salvar muitas pessoas. Ele não enxergou o Johnny perturbado, ele enxergou o pastor. E isso se reflete na sua vida. Ele não enxergou você do seu jeito. Então quando Jesus encontrou aquela mulher, ele não via uma mulher samaritana, adúltera e um monte de coisa que nós vamos ver no desenrolar da mensagem. Ele enxergou uma mulher com um potencial enorme para pregar para uma multidão. Quando Jesus encontrou você, meu irmão, ele não olhou para o seu pior lado, ele enxergou aquilo que você já é, ou aquilo que você nem sabe ainda que ele vai te transformar, a sua melhor versão. Jesus tem o dom de enxergar o melhor nas pessoas. Então Jesus não vai acusar ela. O que Jesus vai pedir?
me dá água. E se tem uma coisa aqui que você pode ter sido rico ou pobre quando criança, quando jovem e agora como adulto, uma coisa que você, quase que unânime nas casas do Brasil é o seguinte: você pode negar pão, você pode negar margarina para o vizinho, um saco de açúcar. Eu não sei, mas antigamente tinha isso, né? Você ia na vizinha e pedia, você pode me emprestar 1 quilo de café? Hoje é quase uma agressão se alguém chegar na sua casa e falar, me dá 1 quilo de café, né? Você fala, você está me achando com cara de rico? Que eu tenho café sobrando? Mas antigamente as pessoas pediam. Você podia negar tudo, mas tem uma coisa que você não podia negar. O que que era? Água. Água não se nega para ninguém, sim ou não? O que que Jesus vai pedir para aquela mulher? Água. Como ela vai responder a pergunta? Você não se enxerga, não? Você não está vendo que eu sou uma mulher? Você não está vendo que eu sou samaritana? E você vem me pedir água? Se você pede água para alguém, e essa pessoa não te nega, se essa pessoa te nega, melhor dizendo, o que você vai fazer? Não, seja sincero, meu irmão. Como o Senhor, sendo um judeu, pede a uma samaritana água? Jesus respondeu no versículo 10. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Olha só, a mulher agride Jesus com palavras, porque tem pessoas tóxicas, ácidas, que você vai falar com ela e sempre ela te trata com truculência. Só que o mundo diz, eu não levo desaforo para casa. Se me lançam uma pedra, eu devolvo da mesma maneira. Seu pai te ensinou que não se deve trazer desaforo, levar desaforo para casa. Aí você cresce, se converte, aí Jesus nos ensina. A pessoa te tratou com truculência, em vez de você devolver na mesma altura, o que você vai fazer? Você vai trazer de novo o nível da conversa. Assim, ó, o nível da conversa começou aqui, me dá água. Ela trouxe para cá. No mundo comum, o que nós faríamos? Levaríamos ainda mais acima essa conversa. O que Jesus está nos ensinando? Se ela trouxe a conversa para cá, você vai trazer ela aqui para baixo de novo. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Olha a mulher disse, eu acho da hora, olha só o que a mulher vai dizer: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde você pode conseguir dessa água? Sabe o que é isso aqui, meu irmão? É aquela pessoa que não está entendendo nada. Porque você acha que o papo aqui é de água, sim ou não? O papo aqui não é de água. Você acha que Jesus está preocupado com a água, meu irmão? A água é a desculpa que Jesus está usando para ter um diálogo com aquela mulher. E ele está falando, eu tenho algo para você, que é algo vivo, é algo para sempre, é algo maravilhoso, você não conhece. É o que Jesus fala, você não sabe o que eu vou fazer na sua casa, você não sabe o que eu vou fazer com seus filhos, você não sabe o que eu vou fazer no seu relacionamento, você não sabe. Quando eu começar a usar você, você será uma bomba atômica no inferno. Aí você responde, que nem a mulher, você não tem nem como tirar a água. O poço é fundo. Em outras palavras, se você conhecesse meu marido, Jesus, você não estaria falando isso. Se você conhecesse os meus filhos, pastor, se você soubesse que o meu filho, a minha filha falou que nem acredita em ti.
E Jesus está falando: ô minha filha, ô meu filho, acaso o Senhor, ela continua, onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus vai responder, olha só, Jesus vai falar: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aí o papo ficou interessante para a mulher. A mulher já falou assim: bom, porque se tem uma coisa que nós somos bom, é bom de conta. A mulher falou: eu venho todo dia aqui, nesse poço. É um calor lazarento que eu pego ao meio-dia, porque aquelas perturbadas ficam me atazanando aqui, eu já não vou mais falar com aquele pessoal. E ele está me falando que eu vou ter uma água para o resto da vida. O papo dela está em água. Aí, olha a resposta. Jesus vai dizer: eu tenho uma coisa que vai se tornará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aí a mulher que fez conta falou assim: Senhor, me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui tirar água. Meu Deus do céu. Aí Jesus é um gentleman, cavalheiro. Ele vai dizer o seguinte: tá bom, fechou, trato feito, vai chamar seu marido. Aí apertou a mulher. Por que apertou a mulher? Olha o que ela vai dizer: não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que tu é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus falou: para com esse negócio de água de monte, mulher. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que de fato chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus então começa a ministrar e ganha o coração daquela mulher. Aquela mulher que está agressiva, aquela mulher que está com palavras duras. Jesus começa a tratar com doçura. Ô meu irmão, eu sou apaixonado pela palavra, porque a palavra me ensina a ser um ser humano melhor todos os dias. Jesus não trata grosseria com grosseria. Jesus vai tratar o quê? Grosseria com doçura. E com a doçura das suas palavras, ele vai ganhando a confiança daquela mulher, até o ponto que ela se abre. Irmão, preste atenção. Aquela mulher, ela não vai de manhã porque ela não gosta de conversa, ela não tem amigo, ela tem uma má fama, as pessoas não gostam dela, as pessoas nem sabem quem ela é, e quando ela é citada, é um mau exemplo. Então ela não quer ser perturbada. Então ela encontra com um homem que agora começa a falar com ela e importunar ela. Só que é um homem que fala com palavras doces. E então ele vai confrontar: chama o seu marido. Eu não tenho marido. E Jesus vai falar: é verdade, respondeste bem. Você já foi casada 5 vezes e agora você está com outro homem que nem seu marido é. E ela vai falar: vejo que tu é um profeta. E ele vai falar: eu sou mais do que um profeta.
eu sou Senhor dos senhores, eu sou o Criador dos céus e da terra, e eu vim trazer uma água viva aqui para você, que se você beber, nunca mais você terá sede. Sabe o que eu vejo? O encontro de Jesus com essa mulher, o meu encontro com Jesus, porque eu cheguei assim, cheio de problema, mas cheio de questionamento. Eu achava que quando eu encontrasse com um poço, eu iria ter água. Mas um dia, eu encontrei um poço, e eu achei que eu ia tirar água, mas eu não tirei água desse poço. Aquela mulher, ela foi tirar água, mas o que ela levou foi um cântaro cheio da presença de Jesus. Ela chegou com um cântaro vazio, sem água, e voltou com seu cântaro repleto da presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela sai da conversa. Para contextualizar, depois disso os discípulos chegam. E era tão incomum que no versículo 31, se você ler, você vai ver, era tão incomum um homem falando com uma mulher nos tempos de Jesus, ainda mais ele sendo um judeu e ela sendo uma samaritana, que é tão incomum que a Bíblia, tem tanta coisa que a Bíblia não deu para escrever, porque existe um versículo que diz assim, que Jesus operou tantos milagres, que se fosse para escrever tudo o que ele fez, não existiria papel nem caneta suficiente no mundo para escrever o que ele fez. Então tem um monte de coisa que a Bíblia não relatou, mas essa conversa ela foi tão importante, que Jesus, que os discípulos, no versículo 31 vai estar escrito assim, que eles observaram ele conversando com ela, mas não fizeram nenhum tipo de questionamento, como, o que o senhor está falando com ela? Ela está te importunando? Quer que eu ajude? Jesus está falando com ela, os discípulos chegam e apenas observam. E então, os discípulos ficam olhando, aquela mulher é completamente impactada, ela vai buscar a água, mas agora ela volta para a aldeia dela. E ela foi buscar água, mas ela encontrou almas. Ela volta para a sua aldeia. E agora, ela vai pregar o evangelho. E ela volta para a sua aldeia correndo. Ela volta para a sua aldeia, para a sua cidade, alegre, feliz, regozijando. Como alguém que ganha um grande presente, como alguém que encontra um doce novo, um restaurante que serve uma comida maravilhosa, ela volta e ela sai contando para todo mundo, porque ela ganhou um grande presente, que é exatamente o que a salvação é para nós, um grande presente. E ela volta para a sua aldeia, e ela começa a pregar o evangelho, e Jesus fica lá com seus discípulos, porque agora eles voltaram. Mas se você reparar, no começo, Jesus manda os discípulos comprar comida. Sabe por que Jesus se afasta dos discípulos? Porque se os discípulos ficassem do lado de Jesus, eles iriam atrapalhar o processo, eles iriam questionar, mas o Senhor não pode falar com uma mulher, ela é uma samaritana, ela é mestiça, ela é isso, ela é aquilo. Queridos, olha quanto tempo você caminha com Cristo e quantas pessoas foram ficando na sua caminhada, na sua jornada. Quantas pessoas foram ficando no meio do caminho. Sabe o que é isso? Uma seleção natural que Jesus está fazendo na sua vida. É natural e é preciso que pessoas fiquem no seu caminho, porque senão eles irão atrapalhar o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não estou te falando que você é Jesus, mas nós somos embaixadores de Cristo. Nós carregamos uma mensagem, nós precisamos levar o evangelho. Então vai ser normal, vai ser comum que pessoas se afastem de você, e você precisa ser maduro espiritualmente suficiente para suportar isso. É Jesus. Ai, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, gostava tanto. Meu irmão, não perca o foco.
Não saia de perto de Jesus. É Ele que você precisa mirar, é Ele que você precisa enxergar. E não ficar questionando, cadê ele, cadê ela? Não, meu irmão. É normal que Jesus afaste pessoas de você, para que não venha atrapalhar o processo, não venha atrapalhar a missão que Jesus confiou na sua mão. E aquela mulher, ela volta, por quê? Porque ela encontrou algo que ninguém podia dar para ela. Ela encontrou algo que as pessoas que encontravam com ela não podiam entregar. Como eu disse, ela foi ao poço com um cântaro vazio e voltou com o coração cheio. Aquela mulher era uma mulher comum. Aquela mulher, Jesus escolhe uma mulher que provavelmente não tinha estudos, não tinha amizade com outras mulheres, ela era mal falada na cidade, porém ela carregava uma história. A nossa história, ela não serve para nos envergonhar, ela serve de testemunho para que outras pessoas conheçam o milagre que Jesus fez na nossa vida, na vida de quem que Ele permite entrar. Jesus tinha os seus discípulos, mas existe um público específico que nós precisamos ganhar, que os pastores não têm acesso. Existe um público específico. Os discípulos poderiam ir pregar nas aldeias, os discípulos podiam ir anunciar o Evangelho. Mas existe um público específico que não tinha acesso. Sabe quem são esses? Os nossos parentes. São esses que eu falei lá no início, que sentarão ao nosso lado e vão encher essa igreja. Jesus precisava ganhar aquela mulher. Então os discípulos iriam atrapalhar. E agora que ela foi ganha para Jesus, ela não ficou esperando ser uma mulher. Quando eu fizer a teologia, não, quando eu me tornar um pastor, quando eu alcançar esse nível de espiritualidade. Meu irmão, ela acabou de ser ganha por Cristo. Sabe o que ela foi fazer? Ser uma missionária, uma pregadora. Ela voltou para a cidade. Ela voltou para a cidade. E sabe qual que foi o testemunho dela? Venha ver um homem que está falando tudo o que eu fazia de errado. Um homem que conhece toda a minha vida, e mesmo assim ele me amou. Meu irmão, você tem noção disso? Que Jesus conhecia todos os seus podres, mas mesmo assim Ele te amava? Você tem noção que Jesus não esperou você ficar bonitinho, cheiroso, livre do pecado, da pornografia, do adultério, do vício, das drogas, da bebida? Não, Ele não esperou nada disso. Ele foi lá, no lamaçal do pecado, olhou para você e falou: eu te amo. E aquela mulher, agora ela volta para a sua cidade, e em vez dela esconder o passado dela, ela vai falar assim: tem um camarada que sabe exatamente quem eu sou, e mesmo assim ele decidiu me amar. Nosso testemunho não é para a nossa vergonha. O nosso testemunho não é para a nossa desonra. O nosso testemunho não serve para nos machucar. O nosso testemunho serve de remédio, de bálsamo, para curar as almas feridas de hoje. Porque o que você passou e o que você enfrentou, hoje Deus vai te levantar para você ajudar outras pessoas a serem curadas. E aquela mulher, ela volta, e o testemunho dela é: eu era uma mulher adúltera. Eu era uma mulher que troquei várias vezes de marido. Venham ver o homem que está contando todos os meus podres. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Você vai num cara desse daí? Não. Vamos na igreja
A, B, C, que lá tem um pastor que fala todos os seus podres. A igreja está vazia, mano. Os caras não vão querer vir, não. Só que aquela mulher, ela não pregou com a boca, ela pregou com a alma. A alma dela era amargurada. Aquele povo começou a conversar dentro do seu grupo. Aquela não é aquela mulher fulano de tal que não fala com ninguém aqui, ó. Porque, meu Deus do céu, entenda uma coisa, crente. Jesus tem que transformar você. Você não falava com ninguém no seu trabalho? Beleza, mas agora que você conhece Jesus, você fala com todo mundo. E na primeira oportunidade, você fala que Jesus é bom. Estava falando aqui, que fiz um pedido com um vendedor. E aí, estava conversando com ele e tal, pedi e tal, que não sei o quê. Aí, só coisa assim, e eu só esperando, Deus, que horas que eu vou ter uma oportunidade? Que horas que eu tenho uma oportunidade? Só falando. Me manda esse ferro aqui, não, me manda esse ferro acolá, tal. Aí na hora que eu fechei o pedido, aí ele deu uma brecha enorme. Olha o tamanho da brecha que ele me deu. Escutem. Obrigado. Depois que eu fiz o pedido, ele falou, obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, pronto. Sabe o que eu fiz? Meti logo o convite da célula. Falei, hoje tem célula, eu espero você, sua esposa, seu filho, vocês é bem-vindo, tal. Fala com o Júlio, na casa do Edmilson, a célula. Ele tomou um susto. Ele está falando de negócio. Eu nunca tinha falado com ele outra vez. É a primeira vez. Pode deixar. Eu vou falar com o Júlio e eu vou aparecer aí na sua casa. Toda oportunidade é uma oportunidade de você falar de Jesus. Ele veio? Ainda não. Mas vai vir em nome de Jesus. Aquela mulher, ela volta e começa a fazer diferente do que ela estava fazendo. Nós precisamos entender o texto, que Jesus escolhe uma mulher que ninguém mais escolheria. Queridos, seja sincero, quando Jesus te escolheu, você se escolheria? Não precisa responder, reflita só. É porque Jesus não olhou para os pecados dela. Jesus olhou para o potencial dela. Quando Jesus olhou para você, quando Jesus olhou para mim, Ele sabia que existe um público, um nicho específico de pessoas lá na sua casa, que é você que vai pregar para eles, e é você que vai converter essas pessoas, e é por você que essas pessoas aceitarão Jesus e irão morar com você do seu lado, lá na sua mansão celestial. Mas, se eu tivesse um plano de salvação, e olhasse para o Johnny de alguns anos atrás, talvez no meu ranking de 1000 pessoas eu ocuparia lá as últimas colocações. Talvez se você fizesse um ranking, você fala assim, ó, preciso povoar o céu. Bom, para o meu time eu vou chamar a pastora Neuza, a pastora Dalva, vou chamar o Espírito Santo, vou chamar pastor A, o pastor B, pastor C, e vai falando. Jesus não é assim. Jesus falou, eu tenho um plano de salvação, eu tenho um plano de evacuação da terra. Meu primeiro nome da lista é o Johnny, aí você vai falar o seu, entendeu? Aí Jesus falou assim, ó, o primeiro nome da lista é o do Johnny. O primeiro nome da lista é o Johnny. O primeiro nome da lista é o Johnny. Aí os anjos falaram, você tem certeza, Jesus? É o Senhor que sabe de todas as coisas, quem sou eu para duvidar? Mas eu não apostava nisso daí não. Jesus falou, sabe de nada, inocente.
É que você está olhando para ele agora, mas eu consigo enxergar o que ninguém enxerga. Aí tem pessoas que falam assim: eu não sou pastor, eu não tenho diploma, eu não sei nem falar, quem sou eu? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha mesmo que se Jesus me levantar e me mandar lá para Brasília e falar com aqueles deputados tudo lá, aqueles presidentes, senador, governador, vocês acham que eu sou gabaritado para isso? Não. Vocês acham que eu tenho condições de falar com os magistrados? Não. Mas você acha que se Jesus me chamar, vocês acham que eu vou sim ou não? Mas eu vou na hora e vou falar: e eis que te digo uma coisa, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, rapaz. Trate bem esse povo, senão você vai acertar suas contas lá com Jesus, viu? Perturbado. E vou na hora, porque eu não vou na minha força, mas eu vou na força daquele que me enviou. Agora, Jesus está te chamando, mas você está esperando diploma. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não precisa de diploma para mudar uma cidade, Ele só precisa de um homem e de uma mulher disponível. Aquela mulher, ela não tinha diploma, não falava bem, não era mal falada, era isso, era aquilo, tudo isso é verdade. Ela tinha cometido um monte de pecado mesmo, como eu e você, mas ela achou um coração disponível naquela mulher, e ela foi e impactou a cidade dela. Você quer que essa igreja fique cheia mesmo, meu irmão? Você quer que essa igreja fique lotada? Comece a orar, falar: Deus, entrega aquela rua nas nossas mãos. Senhor, entrega aquele bairro nas nossas mãos. Senhor, entrega aquela cidade na nossa mão. Um coração disponível de uma mulher. Ela foi para a cidade, mesmo que todo mundo odiava ela, mas agora ela era diferente, porque agora ela carregava uma mensagem. Ela carregava a mensagem de Jesus. Aquela mulher chega, falando de Jesus, carregando as boas novas do Evangelho. Aí quem volta? Enquanto ela vai para a cidade, quem volta? Os discípulos. E eu gosto muito dos discípulos, porque os discípulos é tipo nós. João 4:27. Porque está acontecendo uma parada muito louca aqui no mundo espiritual, mano. Está acontecendo um bagulho assim que já foi água e não era água, e fonte de água viva. Aí os discípulos voltam. Aí os discípulos, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrar ele conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou o que pretendes. Eu falei que era 31, mas era no 27, tá? Ou porque estava conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos, eles tinham fome de comida, mas Jesus tinha fome de almas. Quando os discípulos voltam, eles voltam trazendo os mantimentos. E eu vou falar uma coisa para você: eu entendo os discípulos, de verdade. As mulheres não vão entender, mas os homens vão entender. Foi mó difícil para eles conseguirem achar as coisas que Jesus tinha escrito na lista. Algum homem tem dificuldade de achar coisa que a mulher escreve e vai no mercado? Não tem as coisas que as mulheres pedem. As mulheres pedem uns negócios tipo assim, cebola, não tem essas coisas no mercado. Nós não acha cenoura, rabanete. Nem sei o que é isso, rabanete. Aí você chega, a mulher manda uma lista de uns 8 itens. Sabe o que você acha? O pão e o refrigerante. Fala, o resto não tinha. O cara falou que não tinha. Então, foi muito difícil para os discípulos chegarem com os itens. Quando eles chegam, o que eles querem? Jesus vem comer. Só que a gente fala de coisa que nós entendemos. Só que Jesus está em outro nível. Falou, mano, eu tenho uma coisa para comer que vocês não entendem. Olha só como um homem é difícil de entender as coisas. Sabe o que eles vão falar? Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer enquanto a gente não estava? Fica vendo.
Rabi, come alguma coisa. Ele respondeu, ele porém lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe alguma comida? Aí Jesus respondeu o seguinte, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Da onde nós lemos, vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e junta fruto para a sua vida eterna, de forma que ninguém se alegram junto ao que semeia e ao que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Os discípulos estavam preocupados com o estômago, mas Jesus estava com fome de almas. Eles ofereceram comida, mas Jesus já estava se alimentando de algo muito maior, que é a vontade do Pai. A verdadeira comida de Jesus era ver vidas transformadas. Aí eu pergunto para vocês, você tem fome do quê? Qual é a sua fome? Uns que estão prestando atenção na mensagem vão responder, eu também tenho fome de almas. Eu também tenho fome de fazer a vontade do meu Deus. Mas sempre tem aqueles que falam assim, eu tenho fome de McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Só que a nossa verdadeira fome tem que ser fazer a vontade de Deus. A nossa verdadeira fome tem que ser, eu vou comer um alimento, eu vou beber uma água, que se dela eu provar, se dele eu provar, eu nunca mais terei sede e nem fome, porque jorrará um rio de águas vivas na minha vida. Será que a nossa fome ainda é só por coisas que saciam por um momento? Ou já estamos nos alimentando daquilo que sustenta para a eternidade, a colheita de vidas para o reino? Ele disse, os campos estão brancos. Sabe o que isso quer dizer? Que já está maduro, que já passou da hora de olhar para o campo e começar a colher. A mulher samaritana foi apenas uma, só foi uma, mas através dela, uma cidade ouviu o evangelho. Se uma mulher que com um passado marcado, e presente, vazio, pôde fazer isso, imagine o que uma pessoa que sair dessa igreja aqui hoje, cheio de águas vivas, o que ela vai poder fazer nessa cidade de Carapicuíba. Se você vir aqui hoje, meu irmão, e se encher de uma fonte, de uma água viva, e se uma mulher ela pode impactar toda uma cidade, eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa, para sua parentela. Você vai voltar amanhã para a sua empresa, para a sua escola, e um rio de água viva que flui dentro de você. Você vai poder impactar essa cidade, e sim, iremos encher essa igreja, e ficará pequena dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos parentes, dos nossos tios e tias e avós e vizinhos. Por quê? Porque você vai sair daqui e vai levar uma mensagem. Eu encontrei um homem que falou tudo o que eu tinha, mas ele não falou com palavras duras, ele falou com amor. O que você pode fazer, meu irmão, se você estiver cheio de águas vivas essa semana? Jesus estava saciado, porque ele já havia começado a colheita. Uma cidade estava correndo para ouvir as suas boas novas. Está na hora, meu irmão, de nós pararmos de ir no poço e só buscar uma água. Está na hora de nós começarmos a ir aos campos e buscar as vidas. Até hoje, você veio a este lugar porque você achava que daqui fluía uma água viva, e sim, flui uma água viva.
Mas a partir do momento que você se enche dessa água viva, você deve fazer como aquela mulher, largar o cântaro. Ela foi buscar o quê? Água. Mas quando ela encontrou Jesus, ela abandonou aquilo que ela foi buscar. Talvez você veio para cá e você buscou uma melhoria na vida financeira, trocar de casa, trocar de carro, e eu te entendo, está tudo bem. Mas agora que você encontrou a verdadeira água, agora que você encontrou o verdadeiro motivo para estar aqui, abandona essas porcarias, volta para a cidade, volta para o meio da sua parentela e vai falar para eles: eu fui buscar uma coisa, mas eu encontrei algo muito maior, muito melhor. Eu encontrei Jesus Cristo. Vá para o campo, vá para a cidade, vai para a sua faculdade, vai para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua casa. E comece a colheita. Os campos estão brancos. A colheita está pronta. Vai lá, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Hoje, Deus nos chama para sair daqui com fome, mas não uma fome de pão. Fome de ganhar almas, fome de ver famílias salvas, fome de ver nossa cidade transformada. Nós oramos pelo Brasil. Está na hora, meu irmão, de nós enchermos os nossos cântaros, mas não com coisas corruptíveis, coisas que nós vamos perder. Sabe, Jesus está nos chamando para nós irmos além. Vá ao poço, busque, se encha da água, mas volte para a cidade. Não adianta nada, meu irmão, eu amo congregar com você. Amo, de verdade, de paixão. Eu louvo a Deus por todos os que estão aqui e pelos que hão de vir ainda. Mas eu seria um pastor mentiroso se eu falasse que isso é o suficiente. Não, não é suficiente. Nós precisamos ir e ganhar almas. Nós precisamos ir e contar. Sabe o evangelho que chegou para você de graça? De graça recebes, de graça também vos dá. Vai lá e fala assim: Jesus morreu por você, meu irmão. Eu te amo e quero morar com você no céu. Queridos, existem várias maneiras de evangelização. Várias. E algumas eu gosto, outras eu não gosto, mas eu não critico nenhuma. Mas existe a que mais dá resultado. Alguém aqui ousa apostar qual é o mecanismo de evangelismo que mais dá resultado? Como que você chegou aqui na igreja? Como que você chegou a Cristo? Alguém pregou o evangelho para você. Se nós fizéssemos uma enquete aqui, 90%, 95% das pessoas ouviram falar de Jesus, aceitaram Jesus, se converteram em Jesus, porque alguém falou de Jesus para você. Internet é boa, é maravilhosa, amo internet. Rádio, televisão, top. Mas nenhum evangelismo é tão eficaz quanto você contar o que Jesus fez na sua vida. Porque eu era isso, eu era aquilo. Sim, tudo isso é verdade, mas eu não quero saber do meu passado. Eu não estou focado mais nessa água, porque eu encontrei uma água viva. Eu não estou focado no que eu era, eu estou focado no que eu sou agora, porque eu sou lavado e remido e transformado pelo sangue do Cordeiro. E eu sei, e que para que nós não venhamos passar o tempo, se coloque de pé.